Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo da Tributação Estratégica, conectando pessoas ao conhecimento. Hoje nós vamos falar sobre mapeamento de processos fiscais em um dos nossos projetos Descomplique, descomplicando a área fiscal, para melhor atender vocês. Estávamos um pouquinho distante dos vídeos, mas estamos retornando a todo vapor para melhor atender vocês. Vamos lá? Quando falamos de mapeamento de processos fiscais, nós precisamos pegar a base da empresa antes de entrada, saída e outros detalhamentos da área fiscal. O que é a base? A base é nós entendermos aonde a empresa está localizada. Ela detém um CNPJ, uma inscrição auxiliar, uma inscrição estadual, perdão, uma inscrição municipal e isso localiza ela em seu domicílio tributário, no Paraná, Rio de Janeiro, São Paulo e assim sucessivamente. E essa empresa, ela pode tem a matriz, que é o CNPJ raiz da empresa, e tem filiais, pode ter filiais. E essas filiais podem estar em estados diferentes da matriz. Exemplo, matriz está no Paraná, filial 1 está em São Paulo, filial 2 está no Rio de Janeiro e assim sucessivamente. E o que isso influencia na área fiscal? Quando a gente fala de âmbito estadual, cada unidade da federação tem os seus pormenores nas obrigações acessórias e até mesmo em alguns detalhes na área da tributação do ICMS. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Então, por isso, antes de adentrar os processos fiscais, entradas, saídas e outros, a gente precisa entender a base da empresa, começar com a rastreabilidade de CNPJ, inscrição estadual, se ela tem inscrição auxiliar dentro de outros estados da federação. O que é uma inscrição auxiliar? A inscrição auxiliar dentro de outros estados da federação, ela vai servir para que a empresa recolha o ICMS por substituição tributária ou algum outro ICMS que seria devido antecipadamente, ela pode recolher através dessa inscrição auxiliar no mês subsequente ou em alguma outra data que não seja na circulação dessa mercadoria. Porém, isso só é permitido quando ela tem inscrição auxiliar em outro estado. Além da inscrição auxiliar, do CNPJ e todas essas informações que nós citamos aqui, a gente tem que olhar qual regime tributário essa empresa está enquadrada. Regime tributário no âmbito federal. Aqui nós estamos tratando de ou a empresa está dentro do lucro real, dentro do lucro presumido, simples nacional e às vezes no lucro arbitrado. Isso a gente está tratando de tributação, de regime tributário a nível federal. Porém, quando nós estamos no Simples Nacional, o Simples Nacional ele engloba o ICMS, engloba o ISS. Então, quando estamos tratando do regime tributário do Simples Nacional, ele vai englobar federal, estadual e municipal. Porém, quando estamos diante do lucro real ou presumido, ele vai englobar apenas a parte do imposto de renda, contribuição social e a tratativa do PIS e da COFINS no regime cumulativo e não cumulativo. Porém, quando se trata de lucro real e lucro presumido, o ICMS, o IPI e até mesmo o ISS, eles não olham para esses regimes tributários, eles são separados, ou seja, cada estado vai trazer a sua tratativa, ok? Então, nós temos que olhar o regime tributário federal e também nós temos que olhar a nível estadual e algumas situações a nível federal, a título de PIS, COFINS, IPI, os benefícios fiscais.
Mas a grande maioria dos benefícios fiscais nós temos perante o ICMS, que estamos tratando aí dos estados. Então, tudo isso nós precisamos trazer esse mapeamento, essas informações para daí adentrar as operações da empresa. Além dessa parte base, e que essa área das atividades eu também considero como parte base, nós temos que entender quais atividades a empresa atua. Como assim? Quais situações ela tem ali na sua atividade? Ela é uma indústria? Ela é uma revenda? É um comércio? Ela é uma importadora? Ela é uma prestadora de serviço? Qual atividade a empresa desenvolve? Isso é extremamente importante para depois eu olhar as suas operações fiscais. Ela é uma indústria, mas ela industrializa, faz industrialização por terceiros, ou seja, ela envia itens, insumos para industrialização em terceiros, né? Por terceiros, ou ela industrializa para terceiros. Isso faz diferença nas operações e até em relação à tributação. Então, tudo isso a gente tem que mapear antes de adentrar a parte dos processos fiscais. Em relação às operações da empresa, entradas, o que nós temos que tomar cuidado, o que nós temos que mapear? Aí a gente já saiu do base, da base CNPJ, atividades, domicílio tributário e vamos para as operações, entradas. De qual unidade da federação a empresa adquire? Nós já sabemos que ela adquire ou para industrialização, ou para revenda, ou para utilização na prestação do serviço. Nós já sabemos quais são as atividades da empresa. Então, aqui eu estou olhando as operações. De qual unidade ela adquire? É uma importação? Ela compra só produtos importados? Aquisição para uso e consumo de outras unidades da federação? Aquisição de ativo imobilizado de outras unidades da federação? E operações diferenciadas. Lógico que aqui eu estou trazendo apenas uma base das operações de entrada. Nós temos N situações que nós podemos trazer aqui. Também temos a parte dos serviços tomados, que podem ter diferença aqui no momento do lançamento. Por que nós temos que olhar essas situações das operações de entrada? Para que a gente tenha isso mapeado e identifique possíveis créditos ou crédito que não pode ser tomado na hora do lançamento da nota e assim sucessivamente. Isso aqui é muito rico, essa parte de mapeamento de processos fiscais, ela é muito rico esse processo para quem faz implantação de sistemas, para quem faz a troca de um RP, porque isso é a base para o sucesso da implantação do RP, pensando na parte fiscal. Não estou adentrando outras áreas do RP, mas pensando na parte fiscal, se você não tiver mapeado, é como se você estivesse dando um tiro no escuro. Nós temos também que observar os créditos, as demais situações que reflitam na operação de fechamento. Como assim? Quando eu faço uma aquisição de insumos, por exemplo, que eu compre, eu sou de uma empresa do regime normal de apuração do ICMS, ou do lucro real, ou do lucro presumido, ou seja, na minha aquisição de insumos eu posso tomar crédito do ICMS, e eu estou adquirindo de uma empresa do Simples, por exemplo. E na nota fiscal não aparece o crédito do ICMS no meu lançamento, na minha entrada. Mas eu não posso esquecer que na apuração, no fechamento do tributo, eu tenho a possibilidade do crédito. Então, isso que nós colocamos é
demais situações que reflitam no fechamento de determinado tributo. Então, isso também precisa ser mapeado. É lógico que muitas vezes a gente não consegue mapear 100% das operações que podem modificar ao longo do tempo, mas a gente precisa prever essas situações para quem está na linha de frente, para quem está operando, saiba essas possibilidades de crédito. Quando nós tratamos de créditos, nós temos que tomar muito cuidado. Aqui nós podemos estar falando da indústria, trabalhando com insumos, ou até mesmo um revendedor. Ele pode importar para revender ou comprar no mercado interno para revender. A gente tem que lembrar, nós temos que lembrar que quando tratamos de insumos, matéria-prima, material de embalagem, produto intermediário, nós não podemos simplesmente reconhecer um insumo somente pela nota fiscal de entrada. Nós precisamos entender o processo produtivo, entender como ele é feito, aonde ele é feito e quais são as etapas desse processo produtivo. Porque se nós não soubermos desse processo produtivo, a gente pode matar muito crédito. Aqui eu não estou tratando de crédito de IPI e ICMS, mas precisamente de PIS e COFINS. Então, a gente precisa tomar muito cuidado, que se a gente não conhecer o processo, a gente pode matar muito crédito e, de repente, está até perdendo o cliente por não estar utilizando esses créditos da forma adequada. Na área de revenda, quando for um revendedor, eu trago aqui o seguinte alerta para tomar muito cuidado quanto a isso. Revenda de item nacional e revenda de item importado tem reflexo na área tributária. Tanto a parte dos insumos quanto revenda, a parte de cadastro de item dentro do teu RP, dentro do teu sistema de gestão ou do sistema da contabilidade é de extrema importância, porque se ele estiver errado ou se ele estiver equivocado em algum determinado detalhe do cadastro do item, ele pode refletir na tua tributação e trazer até um prejuízo para a empresa. Então, o cadastro do item é extremamente importante. Isso reflete no CST, no Código da Situação Tributária, tá? Aqui tratando da origem, não o CST da tributação, mas sim da origem do item, se ele é nacional, se ele é importado, se tem conteúdo de importação acima de 40% ou não, e assim sucessivamente. Não trataremos de CST aqui nesse vídeo. As saídas, a mesma situação das entradas, extremo cuidado, itens de revenda, produtos acabados. O que é um produto acabado? É um produto que foi industrializado pela empresa, em várias modalidades de industrialização que nós vamos tratar em outro vídeo na sequência. Mas o produto acabado é aquele que sofreu o processo de industrialização. E a revenda, eu adquiri, seja no mercado interno ou mercado exterior, para revender, com o intuito de revender. As saídas, nós também temos que tomar muito cuidado. Para onde está indo? Qual unidade de destino está indo? Para eu verificar se vai ter substituição tributária, se vai ter redução de base de cálculo, se vai ter algum benefício fiscal e assim sucessivamente. Tratando do ICMS. Tratando do IPI, PIS e COFINS, nós não precisamos olhar a unidade de destino. Por quê? Porque PIS, COFINS e IPI são tributos federais. Então, não importa a unidade de destino que está indo. Ele não vai mudar. Já o ICMS, ele muda conforme o estado. Pode mudar conforme o estado. Qual é a finalidade de saída? Finalidade da saída.
O que o meu cliente vai fazer com o produto? Ah, mas isso não é problema meu. É sim, é problema seu sim. Por quê? Se for um item sujeito à substituição tributária e ele for revender, é um cálculo. Se for um item sujeito à substituição tributária e ele for consumir ou integrar o ativo imobilizado dele, é outro cálculo. Isso faz diferença sim. Se ele for industrializar, é outro cálculo. Então, temos que tomar muito cuidado aqui. Operações diferenciadas, remessas, remessa em consignação, remessa para feira, venda para entrega futura, venda por conta e ordem de terceiros. Nós temos várias operações diferenciadas. Precisa ser mapeado tudo que a empresa precisa, que a empresa já opera ou pretende operar. Isso precisa ser mapeado. Isso precisa estar visível aos olhos de quem está operando diretamente no fiscal e até mesmo para o empresário. Regiões diferenciadas, Zona Franca de Manaus, área de livre comércio, Amazônia Ocidental. Como funciona as operações com essas regiões? O que eu tenho que trazer de diferente na nota fiscal, no meu arquivo XML? Eu tenho que dar desconto, não tenho que dar desconto? Como que funciona? Todos os produtos são incentivados para lá, produto importado, produto nacional. Nós não vamos entrar nesse mérito aqui, nós estamos falando de mapeamento e não de operações. Mas precisamos verificar todos esses detalhes. Lá para essas regiões incentivadas, nós temos incentivo do ICMS, do IPI, PIS, COFINS. Então, nós temos que tomar muito cuidado. Como que eu faço para identificar um benefício nessa região? O que eu tenho que fazer? Tem alguma obrigação acessória que eu tenho que gerar antes de enviar essa nota fiscal para essas regiões incentivadas? Tudo isso deve ser mapeado para não ter surpresa no dia a dia e ficar correndo contra o tempo, porque o caminhão está parado na portaria, porque a mercadoria já saiu e não recolheu o guia e não fez a obrigação acessória. No caso das regiões incentivadas, não gerou PIN e assim sucessivamente. Então, a gente tem que já prever essas operações para não ter surpresas futuras. Indústria e revenda. Temos várias situações aí que eu trago alerta para vocês na hora do mapeamento de processos. Ficha técnica do produto. O que é uma ficha técnica do produto? Eu não sou da área de produção, mas a ficha técnica do produto, eu chamo ela carinhosamente de receita do bolo, receita do produto. Para eu fazer um bolo, para eu preparar um bolo de chocolate, eu preciso da receita de todos os itens que compõem esse bolo de chocolate. Isso é uma receita. Mas não basta apenas a receita. Dizer que eu preciso de trigo, açúcar e assim sucessivamente. Ela precisa me dizer a quantidade de cada item. Isso é a ficha técnica do produto. Ele vai te dizer o que vai naquele produto, o que compõe aquele determinado produto e qual é a quantidade. Com isso, nós sabemos quais são os componentes daquele determinado produto. Né? É o que a gente brinca se ele é de comer, de beber, de passar no cabelo, a gente vai entender o que é o produto. Com isso, nós traçamos várias situações da área fiscal. A exemplo da aplicabilidade do ICMS é 4%, quando a gente trata da ficha de conteúdo de importação, a confecção da FCI, que é extremamente importante para as indústrias que têm conteúdo importado no seu produto acabado. Então, aqui a gente já traz algumas linhas. Dentro da ficha técnica, nós temos respostas para a área fiscal. A ficha técnica não é da área fiscal, é da área do setor fabril, não tem nada a ver com o setor fiscal, porém, ela nos traz respostas para o setor fiscal. Ou seja, ela está diretamente ligada ao setor fiscal.
Os itens de revenda, produto importado, eu importo para revender, mas eu também compro o mesmo produto no mercado nacional para revender também. Eu tenho que tomar cuidado com o cadastro do item, porque aqui, bem a grosso modo, não tratando de tributação, mas eu tenho um reflexo gigantesco no produto importado para revender e no produto comprado no mercado interno e revendido. Quando eu trato do IPI, aqui eu não estou tratando de teses, nós temos uma tese que trata sobre essa situação do IPI na saída do produto importado, mas aqui eu não estou tratando da tese. E sim, hoje nós temos a tributação do IPI para produto importado. E quando eu compro o mesmo produto ou um outro produto que tem a mesma funcionalidade, mas no mercado nacional, eu não sou equiparada industrial. Mas o que é um equiparado industrial? Nós vamos trazer um vídeo explicando essa situação para vocês. O que é um equiparado industrial? Mas lembre, no teu sistema tem que ter cadastrado produto importado e nacional, para que você não tenha preocupações quanto ao IPI, quanto à tributação do IPI. A origem do item, o CST do item deve ser diferente. Logo, a saída do produto nacional e do produto importado vão ser diferentes. A tributação. E tudo isso tem um item que norteia tanto insumos, produto acabado, item de revenda e que é imprescindível na área fiscal e que nós precisamos entender para que ela serve, que é a nossa NCM, a nomenclatura comum do Mercosul. Se eu não tiver a NCM desses itens, eu não consigo fazer absolutamente nada na área fiscal. Então, ela precisa ser mapeada, precisa ser identificada também. Ela não pode ter, eu não posso ter itens dentro da empresa sem ter NCMs, ok? E as demais operações? Quais são essas demais operações? Nós temos serviços tomados, já citamos anteriormente, remessas para industrialização, remessa para feira, remessa em consignação, locação. Nós vemos muitas empresas fazendo de forma equivocada processos, remessas em locação de itens que não podem ser locados, temos muito isso, e temos outras operações que cada empresa tem as suas particularidades. Então, por isso precisamos desse mapeamento, ele é extremamente importante. Não importa se é empresa, se é escritório de contabilidade fazendo mapeamento dos seus clientes, ele precisa, o escritório de contabilidade ter um mapeamento de processos fiscais dos seus clientes é extremamente rico, porque ele vai atuar muito melhor dentro do seu cliente. Eu preciso também desse mapeamento para poder verificar a análise dos débitos e créditos devidos, né, de uma forma correta. Ou seja, tanto os débitos quanto os créditos. Se eu não tiver clara essa parte do mapeamento de processos, eu não consigo identificar de uma forma clara os débitos e os créditos. Eu vou ter algo mais ou menos na área fiscal para nós. Não precisamos disso, né? Nós precisamos ter algo preciso, porque qualquer vírgula fora do lugar pode ser fatal para a empresa. Nós também temos um olho no mapeamento de processos fiscais para identificar um passivo não conhecido pela empresa, ou seja, algo que ele deixou de tributar em determinadas operações. Mas também ele tem olhos para créditos acumulados, seja de ICMS, IPI, PIS, COFINS ou alguma outra situação eventualmente que ele tenha recolhido
indevidamente, aí não se trata de crédito acumulado, se trata de pagamento indevido ou a maior, mas isso também é olhado na área do processo, no mapeamento de processos. Lembrem-se, mapeamento de processos não é revisão fiscal. Revisão fiscal pode até olhar um processo ou outro, mas a revisão, ela tem um foco. O mapeamento de processos tem outro. Essa área do mapeamento de processos, você vai ter um raio-x da empresa para que ela possa operar de uma forma segura. Esse raio-x, ele não é só na área fiscal, porque a área fiscal ela é diretamente interligada com todos os outros setores: logística, marketing, comercial, setor de qualidade, chão de fábrica, almoxarifado e todas as outras áreas. O setor fiscal hoje, ele se conecta com todos os outros setores da empresa. Aqui trazendo de uma forma mais breve, trazendo a parte dos créditos, quando a gente trata de indústria, né, insumos e também os itens para revenda, a gente tem que lembrar, quando a gente fala de insumos para o ICMS, é uma linha de raciocínio, para o IPI, é outra linha de raciocínio, para PIS e COFINS, outra linha de raciocínio. Então, significa que eu vou ter uma nota fiscal de entrada de um item que pode ter crédito para PIS, COFINS e não ter para IPI e ICMS? Ter para IPI e ICMS e não ter para PIS, COFINS? Sim, nós temos isso sim. Por isso eu friso, mapeamento de processos é extremamente importante, porque se simplesmente você olhar insumos, você toma crédito de tudo e não necessariamente. Nós temos um item aqui que é bem interessante de se olhar na parte de crédito, que é a energia elétrica. A energia elétrica, eu não tomo crédito para IPI, mas eu tomo crédito de ICMS. Opa, mas crédito do ICMS eu tomo só quando a energia elétrica é utilizada no meu processo industrial, ou seja, eu utilizo crédito somente na indústria, quando eu estou utilizando a energia elétrica no meu processo industrial, somente no chão de fábrica. Quando se trata de PIS e COFINS, eu posso utilizar a energia elétrica de todos os estabelecimentos, inclusive do setor administrativo. Ele não limita chão de fábrica. Aí nós temos um item que nós precisamos desmembrar, a parte de conceito de insumos, de conceito de crédito, o que é acreditável ou não. Nós precisamos olhar a parte de importação. Se nós temos benefícios fiscais, se esses benefícios geram crédito, se geram estorno numa possível saída, como funcionam essas determinadas importações e conforme cada estado que a empresa está importando. CFOP, CST para lançamento, nós temos que ter muito cuidado quanto a isso, porque um CST errado, um CFOP errado pode dar prejuízo para a empresa. Eu já vi situações de empresa recolhendo, ou melhor, lançando na sua apuração, um exemplo, não é crédito, mas falando agora de débito, diferencial de alíquota na aquisição de uso e consumo. É devido a diferencial de alíquota na aquisição de uso e consumo, quando eu compro de outro estado, é devido. Porém, essa nota fiscal, ela estava sujeita à substituição tributária e o remetente já tinha recolhido. Então, não era devido o diferencial de alíquota na apuração, porque quem já tinha recolhido era o remetente. Então, foi pago indevidamente e esse valor não era baixo. Isso é comum. Que bom se não fosse, mas é comum a gente verificar isso nas empresas.
O lançamento com o CFOP errado pode acarretar erros em cascata, de crédito ou de débito. Pode acarretar erro em cascata, porque muitas vezes nos lançamentos, nos fechamentos, não tem tempo hábil para fazer conferência, ou melhor, a reconferência dessas notas fiscais para o fechamento. Cadastro correto no ERP da empresa, no sistema de gestão da empresa, é essencial. Eu não posso deixar o cadastro errado, eu ficar alterando o cadastro. Tem muitas empresas que alteram cadastro, não tem um critério para alterar cadastro, então isso é muito importante. Bem, aqui eu trouxe para vocês alguns pontos essenciais para a parte de mapeamento de processos fiscais. Na sequência, nós vamos trazer alguns vídeos falando só sobre as entradas, só sobre as saídas, só sobre as tributações, reduções de base, substituição tributária e outros temas que envolvem o nosso dia a dia fiscal. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Se foi útil, compartilha e espero te ver no próximo vídeo aqui. Dá um like no vídeo, compartilha e nos segue nas redes sociais. Muito obrigada, até o próximo vídeo.